Sabe aquele manual de regras que toda empresa tem, mas que quase ninguém vê? Aquele que, no fundo, dita como as coisas funcionam, como as decisões são tomadas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, em governança corporativa e compliance. São os pilares que basicamente sustentam a confiança e o futuro de qualquer negócio sério. Então, o nosso roteiro hoje vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender o que é essa tal de governança. Depois, a gente passa pelos pilares essenciais dela, descobre quem são os responsáveis por cada parte, vê como o compliance entra para fazer tudo acontecer na prática e, para fechar, a gente entra no grande debate atual: para que uma empresa realmente trabalha? Bom, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Afinal, o que é governança? E por que se fala tanto nisso hoje em dia? Fica aqui a pergunta que todo mundo se faz. Quem é que manda de verdade? A resposta não é uma pessoa só. É um sistema, um conjunto de mecanismos de direção e controle. E é exatamente para organizar essa complexidade que a governança existe. Dá para pensar na governança como se fosse o cérebro da empresa, sabe? Ela que define a estratégia, como as decisões importantes são tomadas, quem tem poder para quê, tudo isso com um objetivo claro: fazer a empresa não só sobreviver, mas prosperar de um jeito justo e sustentável, alinhando os interesses de todo mundo envolvido. Certo. Se a governança cria as regras do jogo, o compliance é tipo o árbitro. É a área que fica em campo garantindo ativamente que todo mundo, do estagiário ao presidente, jogue de acordo com o que foi combinado, seja uma lei do país ou uma regra interna da empresa. E aqui, olha, a diferença fica bem clara. A governança é estratégica. Ela desenha o mapa, o quê e o porquê. O compliance é tático, é o como. Ele garante que ninguém saia da rota traçada nesse mapa. Um pensa na estrutura, o outro garante que ela funcione na prática, no dia a dia. Mas claro, essa estrutura toda não se sustenta no ar. Ela precisa de uma fundação, de alicerces muito bem construídos. E é aí que entram os princípios fundamentais que são a base de tudo. O legal aqui é ver como esses 5 pilares estão todos conectados, como se fossem engrenagens. Pensa bem, a integridade exige transparência. Com transparência, dá para fiscalizar se existe equidade. E a partir da equidade e da responsabilização de cada um, se constrói a sustentabilidade do negócio. É um ciclo que, quando funciona, gera confiança e valor de verdade. Ok, os princípios estão definidos. Mas quem são as pessoas que tiram isso do papel? Vamos agora conhecer os agentes, as peças-chave que fazem essa máquina toda girar. O que a gente vê aqui é um sistema clássico de freios e contrapesos. Lá no topo, a Assembleia de Acionistas dá as cartas principais. O Conselho de Administração pega essas cartas e transforma em estratégia. E a diretoria executiva, bem, o nome já diz, ela executa. Enquanto isso, órgãos como o Conselho Fiscal e os comitês agem como guardiões, supervisionando e garantindo que tudo corra bem. Agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos voltar para o campo. Como é que se garante que tudo que a governança definiu vai ser mesmo seguido no dia a dia? É exatamente nesse ponto que o compliance entra em cena com força total. E olha, o trabalho do compliance não é pequeno, é um universo gigantesco de regras. Vai desde leis anticorrupção, que estão super em voga, até normas ambientais, leis trabalhistas, proteção de dados. A área de compliance tem que estar de olho em tudo isso o tempo todo. É uma responsabilidade tanto. No fim das contas, a grande lição é esta. Governança e compliance são uma dupla inseparável. Não tem como um funcionar direito sem o outro. Uma boa governança dá a força e as ferramentas para o compliance atuar. E um compliance que funciona mostra que aqueles princípios de governança não são só um quadro bonito na parede, mas algo que a empresa vive de verdade. E para a gente fechar, vamos entrar numa discussão mais filosófica, mas que está no centro do debate sobre negócios hoje. Afinal de contas, qual é o verdadeiro propósito de uma empresa? A história é uma ótima professora aqui. A governança muda principalmente em resposta a grandes crises. Escândalos gigantescos lá nos anos 2000 forçaram a criação de leis muito mais duras. Hoje, a urgência climática e as questões sociais estão empurrando a agenda ESG, o que está mudando completamente o jeito de avaliar se uma empresa tem sucesso ou não. E essa evolução toda leva a gente para uma encruzilhada. De um lado, tem a visão mais tradicional. A única obrigação de uma empresa é dar lucro para os seus donos. Ponto. Do outro lado, uma visão mais ampla, que diz que a empresa tem que gerar valor para todo mundo que ela impacta. Funcionários, clientes, a comunidade, os chamados stakeholders. E o Brasil, como fica nessa discussão?
O nosso modelo é visto como um meio-termo, um híbrido. Ele reflete a nossa história recente. Tenta equilibrar a proteção de quem investe com um foco muito forte em ética e integridade, uma lição aprendida a duras penas com as grandes crises que o país enfrentou. E essa discussão toda não é só acadêmica, não. Ela tem tudo a ver com a febre do ESG. A ideia de que a empresa deve servir a todos os stakeholders é, na verdade, a base que justifica por que uma companhia deve se preocupar com o meio ambiente e com a sociedade, e não só com o lucro do trimestre. Isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente pensar. O mundo está mudando e rápido. Será que a nossa régua para medir o que é uma empresa de sucesso também não precisa mudar? A resposta para essa pergunta, ela vai definir as regras do jogo para a próxima geração de empresas e de líderes.